Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, Sala 203. E hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio Emanuele Somacal Pan. A gente vai conversar com ela em 2 minutinhos, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Oral Unique Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui, você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. De volta, e agora sim, nós vamos conversar com essa empreendedora, com esta psicóloga serafinense. Vamos contar um pouquinho da história desta psicóloga empreendedora aqui da nossa cidade. Emanuele, primeiramente gostaria de lhe agradecer por dedicar um pouco do teu tempo, por estar aqui conosco, aqui no Sala 203, aqui no Gauchinho.com, compartilhando um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Thales. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em receber teu convite para a gente podendo conversar um pouquinho sobre a nossa trajetória profissional, pessoal, enfim, né, o que tiverem curiosidade em saber, né? Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Emanuele, vamos falar um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Quem é Emanuele? Tu é natural aqui de Serafina, né? Isso. Eu nasci aqui, né? Eu tenho 34 anos, né? Sou psicóloga há 11 anos, né? Mas eu digo, me dedico à psicologia há 16, né? Vamos contar junto à graduação, né? Que também é uma parte importante, né? O que nos forma, né? Um só depois, né? Tenho 34 anos, sou filha única, né? Davi e da Maria. Sou casada com o Pablo Pan, que é contador. Hoje eu sou mãe da Maria, que é a parte, né, da Maria Luísa, que é a parte mais bonita da minha vida, né, que eu brinco que eu não sei o que eu fazia antes dela, né, hoje a minha vida, ela se ajusta à Maria, né, então, assim, eu digo assim que é uma parte bonita que eu estou vivendo desde março.
Ela vai fazer 3 meses, então é uma parte que estou aprendendo a viver, que é a maternidade também, né? E isso também mudou a minha vida profissional, né? Nesse ano e agora nos próximos anos isso também vai ser muito modificado. Mas a Emanuele, né, começou muito lá, né, lá em 2009, né, quando eu escolhi a minha profissão, e foi engraçado também a escolha, né, de ser psicóloga, né, porque eu era adolescente, né, e eu tinha 16 anos. No começo eu queria ser veterinária, né, porque eu morava no interior, toda aquela coisa, e com 16 anos, os meus amigos vinham na minha casa, né? E a gente ficava lá madrugada conversando, né? A gente era uma turma de jovens senhores, né? A gente diz, né? Porque não era aquela coisa de sair, né? E tal. A gente ficava conversando madrugada dentro. E um dos meus amigos me disse, Manu, tu nunca pensou em ser psicóloga? Porque tu fica escutando o problema de todo mundo. Nunca fala o teu, né? Mas assim, tu escuta de todo mundo. E normalmente tu sempre tem alguma coisa para falar pra gente que acolhe a gente, né? E eu até então não sabia nem o que era um psicólogo, né? Pois bem, fui atrás de saber o que era isso, né? E aí eu decidi minha profissão. E aí começa toda a história, né? Que daí a gente vai para a faculdade e tudo mais, né? Mas foi uma parte, eu digo assim, importantíssima. Os amigos para decidir a minha profissão, por exemplo, né? Então eu tenho muito, muito amor de ter nascido aqui, de ter tido os meus vínculos de amizade que duram até hoje. Hoje a gente é compadre um do outro, né? Mas que ajudou a minha escolha profissional, né, lá na adolescência, que é difícil, né, a gente escolher o que ser da vida, né. Que normalmente as pessoas definem por, né, às vezes até pela própria família, muitas vezes, né, seguir o caminho dos pais, ou então, né, por alguma experiência que teve com um profissional e admirou aquela profissão. Já no teu caso foi os amigos. Os amigos, né? Aí eu brinco, depois a gente descobre isso na faculdade, que também a gente não escolheu a troco de nada, né? A gente vai vendo que as questões nossas familiares, os problemas nossos também levam a gente para isso, né? Eu digo, também não sou psicóloga a troco de nada, né? O meu amigo me deu essa luz, vamos dizer assim, né? Mas depois a gente vai vendo que a gente foi querendo cuidar de pessoas também pelo como a gente tinha os vínculos em casa, nossas famílias, os nossos problemas, inclusive, né? E depois, claro, a gente trata isso separado, a gente entende que não é lá na faculdade que a gente cuida, é fazendo terapia também que a gente vai cuidar da gente, né? Então, eu brinco com meus pacientes, né? Meus pacientes às vezes me perguntam, Manu, mas psicólogo precisa de psicólogo também? Sim, precisa de psicólogo também, porque é um ser humano que pensa, que chora, que sente tudo igual a todo mundo, né? Que as pessoas às vezes têm essa fantasia de achar que a gente não precisa, né? Que nós não precisamos de psicólogo, de ser cuidado. E, na verdade, a gente precisa muito, né? Para a gente sentar na frente de uma pessoa, a gente precisa estar muito bem com a gente, ou pelo menos tentando organizar as nossas coisas internas também, senão a coisa não acontece, né? Nós temos que estar sempre, né, organizado, principalmente mentalmente falando, né? Para tu conseguir conversar. No teu caso, é um pouco mais complexo também, né? Sim. Porque no teu dia a dia tu recebe pessoas com algum problema, alguma carência, né, com algumas situações do dia a dia que às vezes elas não têm com quem conversar, né? Sim, com certeza. E tu sabe, né, Thales, assim, quando que eu fui para a faculdade, então quando eu fui descobrir essa psicologia, o que eu fui trabalhando era... Eu saí, né, ia para Serafina, de Serafina ia para Passo Fundo, né, eu me formei na UPF, né, em Passo Fundo. E primeiro ano eu ia e voltava de ônibus, né? Fazia essa mão aí que muita gente faz até hoje, né? Então era bem cansativo, né? Ia de segunda a sábado de manhã e trabalhava, né? Durante todo o dia eu fazia noturno, né? Mas eu entrei na faculdade pensando em ir para o hospital, né? Para a área hospitalar de psicologia, né? E cuidar da oncologia, né? Da parte que cuida de pessoas com câncer, né? Então eu já saí de casa sabendo que eu queria isso. Cheguei na faculdade, eu me decepcionei, né, com o currículo, né, na época, que não constava psicologia hospitalar. Né, a psicologia hospitalar era uma cadeira optativa, que a gente chama, né? Então, eu cheguei na faculdade, o primeiro balde de água fria foi esse. Porque eu já fui achando, já estava escolhendo, tipo assim, a pós, né? E mal sabia eu, né, o que vinha pela frente, mas assim... O primeiro ano, então, eu né, cursei ele e aí fiquei batalhando ali, né, com o professor. Eu tenho um carinho enorme para um professor chamado Antônio Carlos Lima, que hoje ele é aposentado, mora em Porto Alegre, mas ele foi um incentivador da minha vida, assim, né. Eu chegava para ele e dizia, professor, como é que não tem, né, psicologia hospitalar? Eu quero ir para o hospital, Então, ele me incentivou, Manu, se tu quer tanto, tu corre atrás, né, corre atrás de fazer um estágio extracurricular.
E aí lá fui eu, sem saber, daí já estava morando em Passo Fundo, né? Fiquei 1 ano só, e aqui em Serafina, né? Fazendo esse vai e volta. E aí me mudei para lá, para conseguir fazer isso, né? Com a cara e a coragem, né? Era isso que se tinha na época, né? Assim, pagar aluguel, né? Ah, mano, o pai bancava, a mãe bancava, não. Né? Não tinham condições, né? Não bancavam porque, queridos, né? Não conseguiam, né? Na época. Então, eu tinha que fazer meu corre lá para conseguir, né? Então, era babá de manhã, né? De tarde ia para o estágio, de noite ia para aula, né? E a gente dava o giro para conseguir sobreviver e estudar. E aí, eu consegui um estágio de tanto encher o saco, né? Do supervisor lá no hospital, porque eles não abriam mais estágio extracurricular por ter tido problemas, né? Porque a área hospitalar é uma área muito delicada, né? Então, se a gente não está preparado para atender o paciente lá, a gente pode causar mais dano do que ajuda, né? Então, principalmente o psicólogo, porque a gente vai ter um paciente que ele está debilitado físico e emocional, né? No nosso consultório, normalmente, ele é mais, a gente diz assim, né, um setting mais organizado, né? Então, eu tenho uma agenda organizadinha, meu paciente, né, ele está bem fisicamente, né, de saúde física, normalmente, e tem a questão emocional, né? Então, a gente diz que é um ambiente que a gente consegue controlar melhor. O hospital, não. O hospital, ele é uma caixa de surpresa. Eu sempre digo assim, tu entra para o hospital, tu sabe a hora que tu entra, tu não sabe a hora que tu sai, né? Tu não sabe o que caso tu vai pegar, né? Tu vai pegar uma lista ali e tu vai ir, né? Na cara e na coragem, né? Então, tu tem que estar preparado para essa emergência, essa urgência. E que é muito diferente, né? A psicologia hospitalar, eu sempre digo assim que as pessoas todo psicólogo deveria passar pelo hospital, mesmo não gostando. Só para a gente ter uma realidade de como a gente precisa ser ágil, assim, né? Que às vezes as coisas não podem esperar aquele tempo que a gente acha que tem, né? De consultório. Porque tem urgências que elas não podem ser deixadas para depois. Porque isso pode causar um dano... Né? Um dano sério. Sério para a vida dessa pessoa. Né? Então, foi um desafio. E aí, consegui esse estágio. E aí, eu passei toda a minha graduação dentro do hospital. Um estágio não remunerado, né? E a gente, enfim, né, ia trabalhar de graça e com a maior felicidade do mundo, né? Então, eu me realizei ali, né? Eu sou grata ao Hospital da Cidade. E isso depois, então, posterior a isso, me fez escolher a residência, né, em oncologia, que é uma pós-graduação, que a gente fica ali em regime de 60 horas semanais, entre estudo e prática, né? Então, a gente já é psicólogo formado, né? Entra para o hospital e fica nesse regime de estudo, né? E aí tu aprende muito. Aí tu vive no hospital, eu digo 24 horas, né? Eu era muito realizada, né? Ali na oncologia era os meus olhos, assim, né? Eu amava muito trabalhar com isso e trabalhei até fevereiro de 2018. Aí, em 2018 eu voltei para cá. Eu brinco que quando eu voltei para cá, eu não queria voltar. Eu não queria ter consultório, né, clínica. Eu queria trabalhar sempre no hospital. Né? Foi a trajetória da faculdade, foi a pós-graduação, né? A primeira pós-graduação foi nisso. Por viver a oncologia, né? Eu digo assim que a oncologia me fez viver muita coisa, assim, né? Aprender muita coisa que hoje, né, eu trago pro meu consultório. Quando eu cheguei na faculdade, a psicologia tinha uma coisa assim muito de ensinar. Hoje já mudou isso, né? Mas na minha época, 11 anos atrás, era muito aquela coisa de tu não pode ter envolvimento com o teu paciente, né? O envolvimento que eles diziam era assim, tu não pode abraçar o teu paciente, né? Tu não pode pegar no colo, por exemplo, uma criança, né? Um paciente criança e tal. E isso me assustava. Porque se eu trabalho com pessoas, né, e o meu jeito é assim, né, Emanuele, pessoa é assim, eu sou muito de abraçar, né, enfim, de muito afeto, assim. E eu não conseguia separar isso, né, como é que eu vou separar, tipo, a Emanuele, pessoa, da Emanuele profissional? Eu sempre digo para os meus pacientes, não existem, a gente não é duas pessoas. Essa história que as pessoas vendem assim, Manu, eu sou uma pessoa no trabalho e sou uma outra pessoa no pessoal. Não existe, né, na minha opinião. Porque é tua essência. Tu vai ser no teu trabalho o que tu é lá em casa também. Né? Talvez não tão, né, exposto, mas tu vai... Né, a tua essência, ela tá aí, não tem como alterar. Não tem como mudar, né, a essência da pessoa. Não, né? E aí eu sofria com isso. Como é que eu vou né, anular isso da minha profissão? Que me é tão forte isso, né? Eu disse, não, talvez eu estou na profissão errada, então. Porque não é possível, né? E me decepcionei muito.
Quando eu entro para o hospital, eu entendo que às vezes o atendimento, aí eu me encontrei na vida, né? Eu entendo que às vezes o atendimento é abraçar, né? Tu tá com uma família que perdeu um paciente, o que tu faz? O que tu vai falar para uma pessoa que está enlutada, que acabou de perder né, a pessoa, né? Ali no leito, né? Então, às vezes o que tu tem para ofertar é um abraço, porque muita coisa tu não tem para falar, né? Encher de teoria não é o momento para aquilo. Ali tem desespero, né? Então, aí eu comecei a me encontrar. Eu disse, não, eu posso ser eu, e isso não vai machucar meu paciente, não vai me atrapalhar como pessoa, né? E eu vou conseguir, né, transferir para o meu paciente aquilo que eu preciso, que é o afeto, que é o que eu preciso como pessoa e profissional para passar, para conseguir executar a minha profissão. Enfim, então, assim, o hospital para mim foi uma realização, porque eu trabalhei muito, né, com vida e morte. E quando a gente trabalha com vida e morte, a gente aprende como é breve a nossa vida, como a gente está vivendo o nosso dia a dia, né? Então, hoje, eu trago muito dessa experiência para o consultório, né? Eu me mudei para cá em 2018, não queria me mudar para cá, não queria abrir consultório, como eu falei, né? Porque eu achava que, primeiro, cidade pequena, né? Então, eu achava que não ia ter uma agenda, né, suficiente para me manter de consultório, né? Tinha essa ideia. Os meus professores me falavam ao contrário. Manu, cidade pequena, na verdade, é onde tu consegue mais, não sei o quê. Mas eu tinha uma imagem distorcida disso, né? E aí vim, né? Com a cara e com a coragem, chorando muito, frustrada, tudo de ruim que tinha, né? Naquela época, em 2018, aconteceu. Eu brinco com meus pacientes, às vezes, que se eles tivessem me conhecido em 2018, talvez eles não eram meus pacientes, né? Porque eu estava numa época de muito sofrimento, que eu não queria estar aqui. Hoje, sempre digo, agradeço a Deus por ter me colocado aqui. Uma professora da minha residência me disse assim, quando saí de lá, Manu, agora você precisa ir para lá, né, para Serafina, para te poder ajudar a turma de lá, né? Coloca isso na tua cabeça. Eu saí muito brava com ela, né? Tipo assim, não quero ficar no hospital, porque, né, eu quero ser contratada daqui, né? Que é uma luta, assim, né? E hospital, para gente ser contratado, é muito difícil, né, porque é um número pequeno, né, e normalmente as residências ajudam muito, né, porque a gente trabalha, quem paga nós é o governo, né, que manda uma bolsa para nós, então é um trabalho, uma mão de obra, né, eu digo assim, barata, né, a gente está estudando, a gente faz em troca, né, do estudo, então acaba que supre, né, a demanda. Então, para abrir uma vaga como psicólogo é muito difícil no hospital, mesmo em hospital de alta complexidade, como São Vicente, o HC, né, que é o Hospital de Clínicas, antigo hospital da cidade, que é onde eu fiz a minha formação. Então, era uma coisa assim que eu queria muito na vida, né? E aí, quando eu voltei para cá, eu consegui trazer isso para o meu consultório. Tudo isso que eu aprendi no hospital, de poder ser afetuoso com o meu paciente, de não ter problema deles saberem quem é a Manu, né? Meu paciente, meu Instagram, às vezes o pessoal, né, fala assim, tem que ter um Instagram profissional, um Instagram pessoal. Meu Instagram é os dois juntos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que é a Manu lá como pessoa, é a Manu como profissional, e tá tudo certo. Não tenho que esconder nada nos meus pacientes, né? Então, às vezes tinha muito essa fantasia, né, nessa coisa do psicólogo, ainda mais em cidade pequena. A gente se encontra, né? Então, eu brinco com o meu paciente, se me encontrar na rua, quer me cumprimentar, me cumprimenta. Não quer, a gente finge que a gente nem se conhece, tá tudo certo, Você né? faz de louco e segue o baile. Segue o baile, tá tudo certo, né? Assim, então... mas a gente tem que ter esse afetivo, porque senão a gente fica muito distanciado, a gente não consegue resultado também com o paciente, na minha opinião. Cada um trabalha de uma maneira, com as suas linhas teóricas, tem toda essa parte de teoria, mas eu acho que quando a gente consegue se aproximar do paciente, a coisa flui melhor e a gente sente que o paciente também melhora muito mais. Até ganha mais afeto, mais intimidade e também facilita também o trabalho, né? Sim. E quando tu se mudou para Serafina, tu não tinha ideia de ter consultório, tu gostaria de estar em hospital. Como é que foi iniciar o consultório, empreender? Muito difícil, Thales, porque a faculdade não ensina a gente a empreender. Hoje eu vejo assim que, né, os meus pacientes que estão estudando psicologia, tem algumas cadeiras ali, mas ainda a gente fala que ainda é muito falho, né? Mas ninguém ensina a gente a ser empreendedor. Ninguém ensina que o consultório é uma empresa. A gente sabe atender, mas a gente não sabe administrar, né? Quanto tenho que cobrar, como eu tenho que cobrar. É a coisa prática mesmo, assim, né? Até o que tem que pagar, né? Porque às vezes as pessoas entendem cobrar é que vem limpo, mas não é? Não, jamais. Até porque tu tem impostos, né? Muito. Tem, né, aluguel, manutenção de sala, enfim, o custo
não é baixo. E assim, eu brinco assim que o imposto, a turma acha que o pessoal da saúde ganha muito, né, no começo. E não é verdade, nem o médico, nem o psicólogo, nem ninguém. Isso é com o passar do tempo, mas no começo a gente tá todo mundo no mesmo barco, né? E aí o imposto é muito alto, né? Então isso foi o primeiro choque de realidade meu foi o quê? Mas tem que abrir uma empresa, né? Um CNPJ, tem que ter uma empresa, se tu queres, né, convênios, né? Então tu tem que ter uma empresa, tem que ter um CNPJ e tem que administrar essa empresa. Nunca ninguém falou isso para nós, né, na faculdade. Na minha época, né, eu entrei na faculdade em 2009, saí em 2014. Ninguém nunca, né, ensinou a empreender. Então foi um baita desafio, né? Por onde começar, como começar, né? Quanto cobrar? Você não é conhecido, então tu também não pode de começo assim, né, cobrar um absurdo, entre aspas, né, que não é absurdo, enfim, né, mas aí a gente é extremamente perdida. Em 2018, quando eu voltei para cá para empreender, eu disse, por onde começa, né, essa história? Então, eu digo assim que, enfim, comecei, né, aqui em Serafina a gente tem um chamamento público que a gente se credencia, né, e atende pacientes via SUS, então comecei por aí, com os meus pacientes daí, e deles, depois, né, a gente atendendo eles, né, o melhor marketing é o meu paciente, sempre digo, né, o melhor marketing na vida é o teu paciente, tem todo o resto, mas o melhor é o teu paciente. E tu atender bem, essa pessoa sair bem, ela vai indicar o teu trabalho para outra pessoa. E foi assim, devagarinho, né, com muita dificuldade, até que as pessoas me conhecessem, né, então eu atendi numa clínica no começo, né, que sou muito grata às gurias, né, da clínica, porque daí, né, subloca uma sala, usava os móveis das meninas, né, para não investir, né, dinheiro porque não tinha, né, trabalhava no hospital, ganhava uma bolsa, né, fazia para sobreviver em Passo Fundo. Quando voltei, caixa zerado para começar, né? Começar do zero. Começar do zero, sem nada, sem salário, né, porque sendo autônomo, eu digo assim, até tu conseguir girar para te ter um salário para ti, vai muito, muito tempo, né? Então, assim, comecei do zero, zerada, assim, né, e com força de vontade de trabalhar e de ajudar a gente. Era isso que eu tinha, né? Eu tinha vontade de atender e de cuidar de pessoas, né? Então, e aí depois a gente vai aprendendo, né? A precificar, né? Quanto que a gente gasta de imposto, quanto que a gente gasta de aluguel, enfim, toda aquela história, né? Do empreender, quanto que a gente gasta de tudo isso. Além do nosso horário de profissional, né? De trabalho. Além dos 50 minutos que a gente está lá com aquele paciente, né? Tudo o que precisa. Então, a gente começou assim, né? Comecei devagar. Os primeiros 2 anos foram desafiadores, né? Até a turma me conhecer, entender o meu trabalho, enfim, até conseguir serviço. Depois entra a pandemia, né? No meio disso aí. Nisso, eu ainda atendia, né, em Passo Fundo, né? Ainda trabalhava, daí eu comecei em 2019 no CAC, né? Que é um Centro Assistencial Criança com Câncer, lá em Passo Fundo. Então, eu ia para lá e na terça, quarta e quinta eu estava lá. Mentira, segunda, quarta e quinta eu ia para lá, né? Então, e voltava, né? E aí trabalhava lá para continuar, né? Com esse gostinho da oncologia, de ajudar, né? A turma que estava passando por câncer. E aí na minha volta parava em Marau, eu atendia em Marau, uma clínica lá. Então, tu atendia aqui, Marau e Passo Fundo. No começo. Então, isso ficou até ali 2021, praticamente, né? Entrou pandemia em 2020 e aí foi o boom do online. Né, do atendimento online, né, daí o pessoal não conseguia, né, eu não parei, né, na pandemia, nós da área da saúde não paramos, a gente continua atendendo no presencial, claro, com todos aqueles cuidados que tinham, né, assim, mas aí entrou uma novidade, né, o tal do online, né, e aí isso me fez parar com Passo Fundo e parar com Marau, né, com a estrada que era muito cansativa e pegar esses meus pacientes e, né, ver se eles se adaptavam no online e a gente trabalhar de forma remota. E aí super funcionou, né? O pessoal se adaptou, porque também a gente fala assim que não é todo paciente que se adapta ao online. A gente tem que ter sempre esse cuidado, né? Não é todo paciente que consegue no online ter um tratamento legal. Então, a gente tem que avaliar paciente por paciente. Mas, né, deu certo e aí entrou essa novidade. Então, hoje, né, além de atender, eu digo, Serafina, né, de parte presencial, e também as cidades pequenas, né, acabam vindo no presencial mesmo, né, Guaporé, Casca, São Domingos, enfim, o online, né? Daí a gente vai para todo o Brasil, fora do país, né? Tem muito brasileiro fora hoje que é meu paciente, né? Então, a gente atende pessoa que está em Dubai, que está em Londres, né? Então, a gente atende
Só, né? Vai nos fusos ali, né? A gente vai já adaptando. Se ajusta o horário e segue. E se ajusta. Né? Então, isso foi, eu digo, foi a única... O benefício da pandemia foi esse. Eu digo, né, para nós psicólogos, né, essa facilidade de tu conseguir atender mais gente de outras localidades sem ter que se deslocar, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu digo assim, que a pandemia trouxe de bom, né? Então, aí foi também um desafio empreender em época de pandemia, né? Como é que tu vai atender e continuar? Então, foi um outro baque, né? Empreender sempre é complicado. Na pandemia foi mais complexo ainda. Deixa eu só voltar um gancho que tu falaste. Por que psicologia ligada a pessoas que... na oncologia, enfim, que pessoas que têm câncer, ou, né? Por quê? Como é que surgiu esse desejo de atender em hospital, atender especialmente em oncologia? E eu tinha uma coisa muito específica, inclusive com criança. Era uma coisa assim, sabe, Thales, que... Tu me pedia assim, Manu, da onde? Eu acho que é o extremo da dor. Não sei te explicar. A minha mãe me fazia essa pergunta. Mas, Emanuele, tu tem tanto... Ela me dizia, mas Manu, tu tem tanto, né, tantas outras áreas para escolher, por que tu, né, escolhe exatamente... É muito sofrimento, porque é realmente, né? A gente diz assim, né, quem está passando pelo tratamento oncológico sabe o que eu estou falando, né? Quem vai me escutar que já passou por um tratamento ou que tem um familiar que já passou... tanto a família quanto a pessoa que está passando pelo tratamento é muito desafiador. É um marco de sofrimento, assim. Não adianta a gente romantizar isso e achar que é fácil, porque não é mesmo. Sempre digo para o meu paciente, não é fácil, mas a gente vai estar aqui para passar junto, né? E atravessar, né, o desafio aí junto, porque todo mundo adoece. A família adoece, né? Não somente o paciente. Eu acho que é o extremo do cuidado, sabe, Thales? É a fragilidade da vida da gente. Né? Não só a oncologia, a cardiologia, a UTI, né? Eu passei por vários locais, então eu fiquei, na minha residência, fiquei 6 meses locada na UTI só. Né? Eu entrava às 7 da manhã no hospital e saía às 7 da noite e fiquei 6 meses somente dentro da UTI. Né? Eu trabalhava na comissão de doação de órgãos, né? Então eu era membro da comissão, né? Então, né, tinha todo o protocolo, né, quando a gente tem morte encefálica, né, questão de doação de órgãos, né, abordar essa família, né, então eu aprendi muito, assim, a UTI é outro lugar que a gente vê que a gente não é nada, né, eu digo assim, né, a gente presta atenção que a gente está aqui, né, trabalhando e fazendo um monte de coisa, sendo muito ativo e às vezes esquecendo de viver bem, né, viver bem com os nossos, né, com as nossas famílias, com as pessoas que nos cercam, naquela loucura, né? Hoje, cada dia mais, né? Cada dia mais tem pessoas com ansiedade, né, com outras doenças, assim, né? Pela pressa de viver, de pouco sentir, né? E tantas outras coisas. E estar dentro de um hospital, eu digo assim, que é o extremo, sabe, da vida, assim, é onde que todos nós podemos parar um dia. Eu dizia para meus pacientes, né? Eu atendendo o paciente na oncologia não me livra, né, de ter também, né, um câncer ou, enfim, sofrer um acidente e ter que estar na UTI, isso não era, né, fora, né, ninguém disso. quer. Ninguém quer. Obviamente que ninguém quer. Cuidar, ser profissional que trabalha nisso é uma coisa, né, ser o paciente é outra bem diferente, né, então, assim, aonde apareceu, né, essa vontade, eu não sei te explicar. Mas era uma coisa muito forte, assim. Manu, tu teve um familiar com câncer? Não, eu tive uma tia que faleceu quando eu tinha 2 anos, né? Que as pessoas me contavam e tal. Mas nunca associei a isso, sabe? Mas eu queria cuidar. Eu achava, assim, que aqueles pacientes precisavam muito mais. A criança, né? Eu tinha uma curiosidade muito grande de saber como a criança enfrentava o adoecimento, né? E ajudar e participar disso, né? E até o meu TCR, na verdade, de residência foi, né, como a criança enfrenta o adoecimento, né? E foi um trabalho, assim, fantástico, assim, né? Eu entrevistava as crianças, a gente tinha, né, enfim, todo o material, assim, para avaliar, e foi um aprendizado, assim, né? A criança, ela enfrenta o adoecimento muito melhor que o adulto. Assim como ela enfrenta também o luto, hoje eu vejo no consultório, muito melhor que nós adultos, né? Porque ela tem a pureza, né, a ingenuidade, assim, né, mas eles têm, assim, um entendimento puro das coisas, sabe? Então, eu digo que a criança, ela ensina muito para nós, né? Hoje, eu trabalho muito com crianças, inclusive crianças enlutadas, que perderam familiares, enfim, pandemia, pós e tudo mais. E trabalhar o luto infantil também, né, já entrando para outras coisas, assim, né, a gente vê a riqueza do que é uma criança, assim, né? Ela ensina muito a gente, assim, né? Ela... Né? Enfim, mas a escolha foi, né, assim, do coração, não sei o porquê.
E hoje, teu consultório, tu trabalha com... Como é que é a psicologia? Tem público estratégico? Não? Como é que funciona? E qual que se tem um público-alvo, digamos assim, qual que é teu público, se existe? Se não, como é que é o atendimento? Quem se procura? Enfim, porque é uma área que eu também não conheço, então me perdoe se eu estiver falando... Não, imagina. Sabe, Thales, assim, que isso com a pandemia, né, e com as redes sociais, principalmente, o Instagram, assim, o pessoal fala muito assim, não, tem que nichar, né, tem que ter um nicho dele. Exato, né, nicho de mercado. Qual que é o teu público-alvo? Né, e tal. E eu digo assim, eu sempre tive dificuldade de responder essa pergunta, Thales, porque eu penso assim, eu cuido de pessoas, de quem precisa. Né? Claro, a gente tem, né? Nisso eu tenho pós-graduação em psicologia infantil, em desenvolvimento infantil, enfim, né? Toda a parte clínica, né? Tu não vai atender toda a demanda, isso não existe. Psicólogo que atende tudo, atende mal, tá? Eu tenho um público-alvo que hoje é o quê? Criança, adolescente e um adulto jovem. O que é um adulto jovem? Né? Até uns 45, 50 anos, né? Então, hoje, meu público lá no consultório, a maior parte, ele é criança, né, de 4, né, até 10 anos, né, o pré-adolescente ali, né, adolescente, adulto, né, mais jovem, que está na faculdade, né, enfim, ou que está começando a carreira, assim, né, enfim, e pais, né, dos meus pequenos, né, então a gente tem orientações de pais, né, então às vezes a gente tem uma criança pequenininha de 2 anos, né, mas que não é a criança que é meu paciente, é os pais que buscam, né, orientações, buscam, né, ali um amparo, né, para a questão da educação, do cuidado, enfim, com essa criança. Então, hoje, o meu público maior, assim, eu diria assim, de 4 a 45, 50 anos. 45 anos, assim, né, meu público-alvo, assim. Manu, tu atende só o quê? Né? Só depressão? Só, né? Qual patologia tu atende? Eu atendo pessoas em sofrimento. Eu digo, né? Eu não consegui até hoje nichar, assim, sabe? Não, eu só atendo paciente que tem ansiedade, só atendo paciente que tem depressão. Eu não consigo. Porque o sofrimento humano, sabe, Thales, ele é muito complexo. Né? A gente precisa dos diagnósticos, né? Assim, vamos lá, né? O diagnóstico é importante. Eu tenho minha criança que tem autismo, tenho, né, a criança que tem um TDAH, né? Tenho meu adulto tal, né? Tem depressão. É importante, o diagnóstico é importante, mas ele não define meu paciente. Né? A gente tem que ter muito isso em mente, assim, porque quando a gente encaixota um paciente, eu sempre digo assim para o paciente, a gente tem um diagnóstico para a gente se nortear, né? Para mim, como, né, eu, profissional, me nortear, né? No que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e tal. Mas eu não posso jogar meu paciente só nisso, porque eu limito muito ele, inclusive a melhorar. Porque o meu paciente que tem depressão, ele não é a depressão, ele está em depressão. Né? Eu preciso cuidar dele. É uma doença crônica, sim, que perdura pelo resto da vida, que a gente tem altos e baixos, eu digo que é uma montanha-russa sempre, né? Por exemplo, pegar o exemplo da depressão. Mas ele não é sempre depressivo. Né? Inclusive, a depressão é uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem entender. Tá, mas é depressivo, mas está feliz. Né? Eu digo, gente, né? O depressivo também é feliz, é uma pessoa, né? Então, são coisas assim que às vezes as pessoas, né, têm um preconceito com os diagnósticos. Então, eu sempre digo assim, que diagnóstico é para o profissional se nortear? Médico, psicólogo, enfim, quem trabalha com isso para a gente saber como manejar. Mas é difícil nichar. Eu digo assim, né? Então, eu digo assim, hoje eu trabalho com pessoas em sofrimento. Manu trabalha ainda com oncologia? Sim, ainda trabalho, né? Atende muito paciente em Serafina domiciliar, né? No próprio consultório, né? Que bom, né? É uma demanda menor, né? Assim, tem paciente, mas uma demanda muito menor do que, né? Uma cidade como Passo Fundo, alta complexidade, o hospital é, né, diferente. Mas também atendo, né? Eu digo assim, para poder ajudar essa turma minha aí também. Mas hoje meu público é esse, assim, de pequeno até aí, 45. Por aí é quem procurar, dependendo a patologia, sim. Mas tu atende. Sim, eu atendo. Manu, né, atende todo tipo de... Claro que não. Né? Tem situações específicas que precisa lá um profissional que tem pós-graduação naquilo, que é especialista naquela área, né? Então, o que a gente faz? A gente encaminha, né? Eu digo, psicólogo que quer dar conta de tudo não dá conta de nada, né? De novo eu digo isso, né? Então, a gente encaminha para o colega. Qualquer profissão, claro, né? Claro, eu tenho um X público que é o que eu mais me identifico, né? E que eu trabalho hoje, essa minha turma jovem, que eu digo assim, que é os problemas do dia a dia, assim, alguns diagnósticos, sim, importantíssimos. Mas, assim, e o meu público de criança também é muito grande. Né? Hoje o infantil meu e adolescente é muito, muito alto no consultório. Eu diria assim que uma boa parte, metade, eu diria assim um pouco mais que a metade é esse público. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Sim.
Sim. Tá ótima a conversa de psicologia, mas vamos mudar um pouquinho de Vamos lá. assunto. Mas antes de nós mudar, vamos só falar uma coisa que a gente não falou. Teus contatos, onde eu localizo a Emanuele, quais são teus contatos, enfim, para quem quiser te conhecer, te contratar, ou enfim, né, conversar contigo, conhecer um pouquinho melhor da Emanuele psicóloga. Hoje, o maior contato, assim, né, o pessoal entra lá no Instagram, né, que é @psicólogamanu, né, e me encontra ali, né, e aí ali tem os contatos telefônicos, WhatsApp, né, então normalmente me chama no WhatsApp, que sou eu que administro ele, né, então vai falar diretamente comigo, não tem secretário, não tem nada disso, conversa comigo justamente para ser uma conversa mais pessoal, né, que as pessoas se sintam, assim, não invadidas, né, não é uma coisa que vai falar com a secretária, né, e tal, e aí ser mais exposto. Então, acaba conversando comigo direto ali, né? Pode me chamar. Perfeito. Vamos mudar um pouquinho de assunto para o empreendedorismo, mas não agora na área de psicologia, né? Vocês têm uma vinícola aqui em Serafina, né? Isso. Vamos falar um pouquinho dessa vinícola? Vamos. Sei que não temos muito tempo, mas vamos falar um pouquinho, pelo menos, né, bem objetivo dessa vinícola. Como é que surgiu a ideia? E por que abrir uma vinícola? Era um sonho antigo do meu pai, né? Então, quando eu voltei de Passo Fundo, né, que ele entendeu que eu ficaria aqui, eu sou filha única, né? Então, eu sou a 4ª geração da família Somacal. E meu pai, então, tem só um irmão, né, que é meu tio, meu Dindo, né? São eles 2 só. Mas o meu bisavô, né, foi quem ensinou meu pai, né, era o avô dele, né, o nono dele, ensinou meu pai a fazer vinho, a vinificar, naquele tempo antigo, embaixo do porão de casa, né, daquela forma, né. E meu pai se apaixonou por isso. Só que, tendo uma filha só, né, que foi estudar para a área da saúde, né, meu pai fazia vinho, né, há 20 e poucos anos, mas para consumo próprio, para vender para os amigos, assim, né, mais próximos, de forma não legalizada, assim, né, bem informal. Então, quando eu voltei, e aí em 2019, ele me questionou que se ele fizesse uma vinícola, se eu iria dar continuidade a isso. Ele precisava saber disso, né? Porque eu tenho um primo, né, o filho do meu tio, ele tem paralisia cerebral, né, ele tem 20 anos, é o Gustavo, é o paixão da nossa família, mas ele não poderia dar continuidade, né, pela questão física dele, a condição física, né, então meu pai queria saber se eu iria continuar em Serafina, o que eu ia fazer da vida, né, então eu disse que sim, né, eu disse que sim pro sonho do meu pai, né, eu mal sabia o que eu ia fazer, né, com a vinícola, né, eu e Emanuele, né, mas eu sentia aquela vontade do meu pai, sabe, muito forte nele de dar continuidade no sonho que era do vô dele, né, meu vô, na época, né, queria muito, né, o nono Frederico queria muito fazer essa vinícola, né, lá na época dele, né, e na época que nós tínhamos associações, né, enfim, né, que ele trazia a uva para cá, enfim, tinha toda essa questão. Mas ele colocou, né, essa sementinha no meu pai, enfim, e meu pai cresceu com aquilo, né. Meu avô já também fazia vinho, eu já aprendi a fazer vinho com meu avô na época, né, eu que ajudava lá, né, quando eu era pequena, morava no interior. Então, a gente pegou esse sonho de família, né, pra gente conseguir dar continuidade, assim, né. Então, eu disse que sim pro meu pai, e aí começamos a empreitada, né, aí com a Emater, fazer uma agroindústria na época, né, e aí a gente começou a moldar esse sonho em 2019. Aí entrou a pandemia, né, daí já deu um baque em nós, assim, né, porque, né, a vinícola sendo construída, a vinícola hoje, ela é assim, é o porão que todos nós fomos criados, né, na casa do meu bisavô, depois do meu avô, e aí a gente tirou a parte de cima, que era de madeira, e fizemos a vinícola, né. Então, hoje tem um porão que é de pedra, lá de 1960, e a gente foi em 1945 e fomos subindo, né. Ficou um local muito bonito. Ficou bem legal, assim, né? Assim, bem familiar. E bem tradicional. Bem tradicional. Né? A arquitetura da época, né? Sim, da época. Foi só, subiu como era bem a casa, assim, sabe? Só que, ao invés de ser madeira, né? Agora é tijolo, vamos dizer assim, né? E o porão que foi feito muito vinho nele, né? Então, assim, que era chão batido. Hoje, claro, não é mais assim. Mas ali a gente cresceu, tanto meu pai quanto eu, né? Enfim, as gerações foram, né? Agora tem a Maria Luísa, vamos ver o que ela vai... Você vai querer dar continuidade a isso, né? Eu vou tentar colocar o sonho dela também nesse sentido, porque é muito mais por amor, né? A gente tem a vinícola Unitá, a gente colocou lá amor pelo vinho, né? E é mesmo pelo amor pelo vinho, assim, né? A gente faz vinho pelo prazer de fazer o vinho, porque isso é carregado de memória afetiva, né? De família, assim, né? De quando fazia quando pequeno, tanto meu pai quanto eu. E quem quiser conhecer um pouquinho a vinícola,
quais são os contatos, onde está localizada, também se vocês comercializam, aonde, como é que funciona a comercialização, quem quiser conhecer, comprar, adquirir os produtos de vocês, não sei se vocês têm loja online ainda ou não. Hoje a gente faz toda a venda por WhatsApp ainda, né? A gente está em construção ali de um site, ainda não saiu do papel, mas a gente encontra, né, a Vinícola Unitá no Instagram, né, @vinícolaunitá. E aí também tem todos os nossos contatos, meu telefone, o telefone do meu pai, né, que a gente consegue entrar em contato, então a gente atende o pessoal às vezes por WhatsApp. Temos uma revenda, né, a vinícola fica localizada na Capela São Carlos, aqui em Serafina, né, dá uns 2,5 km, 3 daqui do centro da cidade. Mas nós temos uma revenda, né, no bairro Santim, que facilita um pouco, né, então também ali no Instagram encontra, né, toda a localização, também, né, é só chamar a gente no WhatsApp, a gente manda para o pessoal. A gente faz entregas, enfim, né, manda, né, temos muito cliente de fora também, né, então, né, transportador e toda essa logística hoje normal, a logística né? tá mais fácil, né? Muito mais fácil. Pós-pandemia, a logística ficou muito facilitou muito, né? Muito. Até um tempo atrás, antes da pandemia, a gente não tinha que entregar seu X em casa, né? Muito isso. Hoje tem profissionais que fazem isso. Eu brinco que quando eu voltei para Serafina, né, acostumada em Passo Fundo, né, pedir comida o tempo inteiro, né, porque não tinha tempo de cozinhar. Quando eu voltei para Serafina, a primeira coisa que eu senti falta foi isso. Eu digo, pandemia em Serafina ajudou também, eu digo, né, nessa coisa da teleentrega, né, assim, e dessa logística que a gente tem hoje, né. Manu, gostaria de te agradecer Obrigada. por estar aqui, compartilhando um pouquinho da tua história, tua trajetória. Parabéns pelos empreendimentos, não só da vinícola, mas também do teu empreendimento como psicólogo, que é um empreendimento, né? Movimenta a nossa economia, então parabéns. Obrigada. E que a vinícola e a tua profissão cada vez tenha mais prosperidade e sucesso para ti. Obrigada, Thales. Obrigada de novo pelo convite. Foi muito bom conversar contigo e que esteja próspero, né? Com certeza. Isso aí, obrigada. Muito obrigado você pela audiência. A gente vai encerrando o Sala 203 por aqui. A gente volta amanhã, no mesmo horário. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.